Então agora a gente vai falar sobre um objeto que a gente chama de vetor. Tá? O que é um vetor? Vetor é uma lista ordenada de números. Tá? Então a gente pode, por exemplo, falar que um vetor, o vetor que a gente conhece desde lá do ensino médio, que é o vetor posição, ele te dá as posições respectivamente no eixo x, y e z de uma determinada partícula. Tá? Mas a gente não é restrito, quando a gente faz a definição de um vetor, a gente não é restrito somente a esse padrão de definir um vetor. Eu posso, por exemplo, atribuir um vetor, por exemplo, se eu tiver N pacientes, a pressão sanguínea deles. Tá? Ou uma bactéria a uma determinada taxa de crescimento dessa bactéria. Tá? Então eu posso fazer, eu posso colocar essa definição de vetor que faça sentido para o que eu estou fazendo. Tá? Geralmente, quando a gente fala de um vetor, né, principalmente do vetor posição, a gente tem essa nomenclatura, essa notação em que a gente coloca uma setinha em cima, né, a gente chama um vetor V dessa forma, ou, né, a gente pode colocar, em alguns livros vocês vão ver, um vetor se distingue de um ponto, né, quando a gente vê ele em negrito, tá, a letra que representa o vetor é um determinado negrito, e geralmente a gente coloca eles de forma ordenada, e essa ordenação ela faz sentido. Então trocar aqui números, aqui vai ser uma besteira aqui, porque vai ser um outro vetor, vai ser uma outra lista. Tá? Geralmente a gente coloca ela ou entre parênteses ou entre colchetes aqui. Tá? E aqui a gente tem uma notação em que a gente coloca também essa mesma lista com os números separados por vírgulas. Tá? E a gente tem que ter bastante cuidado de quando a gente usa esta notação em não prejudicar o leitor, porque a gente tem que essa notação ela se confunde também com a notação que a gente tem para um ponto, tá? Então a gente tem essa mesma, tem essa ambiguidade quanto às notações, tá? Então a gente também tem que ter noção que um vetor ele é uma coisa que é meio solta no espaço, tá? Então assim, a gente tem um vetor, ele mantém a sua direção, o seu sentido, mas quanto à origem ele continua, né? A gente pode colocar ele em qualquer lugar do espaço, tá? Então a gente tem algumas operações que são muito importantes. Então a primeira operação que a gente vai falar é a operação da soma, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um vetor A, onde esse vetor ele é um vetor que é dado por 1 e menos 1, e se eu tiver um vetor B, né, aqui um vetor dado por 0, menos 1 e menos 1, tá? O vetor A mais B, ele vai ser um vetor dado, então, da forma, né, da soma de cada uma das suas, se a gente coloca aqui, das componentes, aqui, a gente tem a primeira componente, a segunda e a terceira. Então a gente vai somar as três componentes. Então, a gente já tem aqui 1, aqui a gente vai ter 1 e menos 1, que vai dar 0, e aqui a gente tem menos 1 e menos 1, que vai dar menos 2. Tá? Então a gente tem o vetor soma. Tá? Principalmente quando a gente está falando do vetor posição, a gente pode ter uma representação gráfica desse vetor aqui, de como que seria a soma desses dois vetores aqui. Então, por exemplo, né, aí a gente usa aquela regra, que é uma regra, a gente chama, né, jocosamente de cabeça com bundinha. Então a parte traseira do vetor a gente vai chamar da bundinha dele, a parte dianteira aqui que tem a seta que indica qual que é o sentido dele, né, vai ser a cabeça. Então a gente vai ter aqui que um vetor A, a gente coloca dessa forma, e o vetor B, como eu falei para vocês, ele é um vetor que todos os vetores, a gente pode mover ele no espaço, né? Então se a gente tem um vetor B, a gente coloca justamente o vetor B aqui, então a gente coincide justamente a bundinha com a cabeça do outro, tá? E a soma, a gente pode representar ela como sendo simplesmente, né, ligando a cabeça de um com a bundinha do outro, a cabeça com a bundinha aqui, tá? Aliás, a bundinha com a cabeça aqui para dar esse cara, para ter o sentido aqui certo, tá? Então a gente vai ter essa que seria a soma dos dois vetores aqui. Muito importante é que quando eu falo de uma soma, eu automaticamente tenho que, quanto às suas propriedades, né? Então a gente tem várias propriedades, por exemplo, a gente tem a comutação, por exemplo, se eu tiver A mais B, isso aqui é a mesma coisa que B mais A, tá? A gente tem essa propriedade aqui. Tá? Mas a gente tem uma propriedade muito importante que é o que a gente chama de um vetor nulo. O vetor nulo, tá? Então a gente chama com 0 aqui,
O vetor nulo ele é simplesmente o vetor 0, 0, 0. Tá? Nesse espaço, tá? Então aqui nesse espaço a gente tem 1, 2, 3 componentes, ele é um vetor também de 3 componentes, onde cada uma delas é 0. Nesse espaço aqui, em que a gente tem 4 componentes, o vetor 0 seria 0, 0, 0, 0. Tá? Então esse vetor, vocês vejam que, por definição, se eu somar A com esse vetor 0, ele não vai fazer nada, ele é um elemento, ele é um elemento nulo aqui, tá? De forma que eu vou ter o próprio A. E se eu somar B também com o meu 0, eu vou ter simplesmente quem? Eu vou ter simplesmente o meu B. Tá? Então isso é o que a gente chama de um vetor nulo. Bom, então a gente vai falar da soma de um ponto com um vetor. Bom, um ponto sempre é uma coisa fixa no espaço. Tá? Então a gente tem que um ponto é uma coisa fixa, o ponto é uma posição, então a gente não mexe com o ponto. Ao contrário do vetor que a gente pode ficar, ele é uma entidade que ela fica flutuando ali, a gente pode colocar o ponto o vetor onde a gente bem quiser. Então quando a gente tem aqui, quando a gente pega aqui esse cara, a gente diz aqui, então deixa eu até tirar isso aqui, quando a gente fala que a gente tem esse ponto P mais A, que eu vou chamar até de um ponto B, ele vai ser o quê? Tá? Ele vai ser, se eu tenho este ponto P, ele vai ser o único ponto tal que ele está, que é como se eu colocasse as posições, as componentes, se eu desse um aumento das posições do meu ponto com o meu vetor. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu pego um ponto, vou chamar o ponto P, então vou dar um exemplo para vocês. Meu ponto P ele é o ponto 2, 1 e 4. Tá? Então, ponto P é um ponto 2, 1 e 4. E aqui o meu vetor A, tá? Vou colocar o meu vetor A, ele é um vetor 0, 1 e menos 1. Este ponto B que eu estou falando aqui para vocês, né? Que é esse aqui, que seria a soma de um ponto com um vetor, este ponto B, ele é nada mais, nada menos do que, ele é o único ponto tal que eu estou colocando, se eu dou um aumento da minha posição deste vetor. Tá? Então aqui o meu ponto B, ele é um ponto tal que ele é 2, tá? Então estou somando 2 com 0 na prática, o 1 com 1, então vai dar 2 também, e o 4 com menos 1 vai dar 3. Então ele é o ponto com coordenadas 2, 2 e 3. Então essa é a soma de um ponto com um vetor. Tá? Ele vai me dar simplesmente outro ponto, tá? Como se eu aumentasse, né? Se eu colocasse, beleza, como se eu pudesse viajar com a minha posição na direção e no sentido desse vetor que eu coloquei aqui na soma. Tá? Outra operação muito importante é algo que a gente chama de multiplicação por escalar, que é, por enquanto, ainda não estamos falando das multiplicações vetoriais, que são as duas multiplicações que a gente conhece, que é a multiplicação vetorial e a multiplicação e o produto escalar, os dois produtos, né? Produto escalar e produto vetorial. A gente está falando de uma multiplicação por um escalar, que no fundo é fazer o quê? É multiplicar cada uma das componentes por um determinado escalar, por um número. Tá? Então, quando a gente está falando de um número real, a gente está multiplicando cada uma das componentes por este número. Então, por exemplo, no exemplo do slide anterior, a gente tem aqui eu vou pegar o vetor menos 1, menos 1.1, 0, 3.6 e 4.5. Se eu multiplico por menos 2, o que eu vou ter é simplesmente 2.2, que é a multiplicação do menos 2 com o menos 1.1, 0, tá? Que é menos 2 vezes 0, menos 2 vezes 3.6, que é menos 7.2, tá? E menos 2 vezes 4.5, que é o 9, tá? Então é como se eu pudesse fazer aqui uma distributiva por cada uma das componentes aqui. Quando a gente fala, então, de uma multiplicação por escalar, a gente tem uma entidade, então, se a gente multiplica por menos 1, a gente pode, então, falar de um vetor menos v, tá? Então, justamente esse vetor menos v é o que vai possibilitar a gente fazer as subtrações, tá? Então, vamos pegar como exemplo um vetor, né? Vou chamar um vetor A, né, de 1.1. Então, um vetor com duas componentes, que a gente chama de dimensão 2, e um vetor B, que a gente tem 1 e 0. Tá? Então, graficamente, quando a gente faz então B menos A,
B menos A, se a gente for fazer com bastante cuidado, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo B, que é 1 e 0, e somando com quem? Somando com menos 1, multiplicando 1 e 1. Tá? Então, de forma bem pragmática, a gente está fazendo isso. Tá? Então, o que a gente está fazendo é 1 e 0, mais, né, mais menos 1 e menos 1. Tá? Ou seja, a gente está tendo o vetor, qual o vetor que a gente está tendo aqui? Né? A gente está tendo, nesse caso, o vetor 1 e menos 1 vai ser 0, tá? E 0 e menos 1 vai ser o menos 1. Tá? Vejam que, graficamente, isso aqui é o quê? Graficamente, então, isso aqui dá para fazer simplesmente aqui, tá? Então, eu vou colocar um eixo X, um eixo Y, um eixo X, tá? Então, vou representar no plano cartesiano dessa forma, tá? Então aqui deixa eu só colocar cores diferentes. Então meu vetor B, ele é um vetor que ele é 1 e 0, então eu vou colocar a origem, vou setar a origem aqui. Ele é o vetor 1 e 0, este é o meu vetor B, tá? E meu vetor A, ele é o vetor, tá? 1 e 0, esse é o vetor A, tá? Quando a gente fala, então, que a gente está fazendo B menos A gente está fazendo basicamente o quê? Né? Nesse caso, né, que a gente tem essa interpretação geométrica aqui. Tá? A gente está multiplicando este cara por menos A. Perdão, né, a gente tem o vetor menos A. O menos A está onde? Tá? Ele está em menos 1 e menos 1. Tá? Exatamente aqui. Ó. Menos 1 e menos 1. Então, este é o vetor menos A. Tá? Lembra que eu falei para vocês que o vetor ele é uma coisa que ele não tem, que a gente pode transportar ele, tá? Ele não tem origem. Então, o que a gente vai fazer é justamente transportar este vetor aqui, ó, tal que a bundinha dele vai cair exatamente aqui, ó. Então, a bundinha dele vai cair aqui. E a cabeça dele vai cair aqui. Então, esse é o meu vetor menos A. Tá? Esse é o meu vetor menos A. Então, deixa eu só apagar esse aqui para não... E essa seta aqui. Então, esse é o meu vetor menos A. Bom, se esse é o meu vetor menos A, o que eu vou ter agora, né? Qual que seria a soma? Se a soma é o que a gente chama de... que a gente fez aquela regra da última lá da cabeça com a bundinha, a soma vai ser o quê, né? Vai ser este cara aqui, aqui a bundinha e a cabeça. Então, este vetor aqui, ó, ele é, na verdade, o B menos A. Tá? B menos A. Percebam que isso aqui cabe exatamente com aquela regra, né, que a gente conhece do ensino médio, em que a gente pega um vetor B menos A, ele é justamente esse vetor aqui, ó, tá? Em que a gente faz aqui, é justamente essa posição aqui. Por quê? Porque exatamente eu estou transportando, lembra-se que eu estou transportando este vetor, né, aqui, daqui para cá, tá? Então este vetor aqui também é o vetor B menos A, né? Só sendo transportado. Tá? Então, quando a gente faz aqui, a gente também tem esse vetor aqui, que é o B menos A. Então, é aquela regra que a gente conhece de colocar um vetor A, né? Aqui a gente coloca um vetor A, aqui a gente coloca o vetor B, e B menos A vai ser o quê, né? B menos A vai ser daqui para cá, tá? Esse seria o vetor B menos A. A menos B seria no sentido contrário. Bom, então agora a gente, com todos esses elementos, a gente consegue falar de uma coisa que a gente chama de combinação linear. Tá? Uma combinação linear, ela é tal que a gente pode decompor um vetor em determinados outros vetores. Tá? E, através de uma combinação em que a gente mistura operações de soma de vetores com operações de multiplicação por escalares. Tá? Então, basicamente, a gente pode escrever, né, que existem vetores tais V em que a gente tem uma soma, tá? Então a gente tem uma soma de I
igual a 1 até um determinado número n, depende aqui da dimensão do meu vetor, então aqui eu posso ter, nesse caso, no máximo 1, 2, 3, 4 vetores, tá? De um coeficiente AI, tá? E um determinado vetor VI, tá? Então a gente pode, determinado VI, que é um determinado vetor que pertence ao mesmo espaço a qual eu estou trabalhando. Tá? Então, por exemplo, né, nesse caso aqui, a gente tem que o vetor que a gente está trabalhando aqui no nosso exemplo, menos 1.1, 0, 3.6 e 4.5, ele pode ser escrito como uma combinação de vetores dessa forma. Então, veja só, esses vetores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, tá? Que a gente vai ver que esses vetores têm uma importância nesse espaço, tá? Vejam que se eu tenho aqui outra coisa que a gente vai ter que provar também, né? Que se eu tenho aqui 4 posições, eu vou ter aqui 4 desses vetores aqui, tá? Posso até ter menos, mas aqui nesse caso eu tenho 4 vetores, tá? Porque esse aqui é redundante, essa combinação aqui. Mas olha só, né? O que a gente tem aqui é justamente que menos 1. A gente tem menos 1.1 multiplica 1, 0, 0, 0. Tá? Esse cara que a gente colocou por completeza, mas aqui a gente pode ter 0 multiplicando 0, 1, 0, 0. Tá? E aqui a gente tem 3.6 multiplicando 0.00010 e 4.5, 0, 0, 0, 1. Tá? Então a gente tem justamente os vetores VI, tá? Que a gente pode chamar um vetor V1, que a gente pode chamar um vetor V2, que a gente pode chamar um vetor V3, e aqui a gente pode chamar um vetor V4, tá? Este é o nosso vetor Vzão, V, tá? E aqui seria o coeficiente A1, aqui seria o coeficiente A2, aqui seria o coeficiente A3 e aqui seria o coeficiente A4. Então esses coeficientes são escalares e os coeficientes e eles têm uma combinação de vetores. Eles permitem que com esses coeficientes você consiga escrever um vetor desse espaço. Tá? Nesse caso, o vetor que a gente está usando aí. Tá? Então, a gente pode escrever, pois vejam bem, que a gente pode ter uma combinação linear ou não. Tá? Pode ser que a gente consiga, por exemplo, se a gente pegar o vetor 1, 0, 0, 0, ele é simplesmente 1 vezes esse vetor, 0 nos outros aqui. Tá? Então a gente pode... esses vetores aqui eles podem ser escritos como combinação linear de outros vetores ou não. Tá? Isso vai depender da resolução de um sistema linear, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? Então, por exemplo, fica a pergunta, né? Se eu tenho um vetor V1, tá? Então um vetor V1 que ele é 1, 0 e menos 1. 1, 0 e menos 1. E eu tenho um vetor V2. Tá? Um vetor V2, que ele é 1, 1 e 1. Tá? A pergunta é, se a gente pode escrever o vetor V, tá? O vetor V, que ele vai ser menos 1, menos 5 e menos 9, esse vetor, ele é uma combinação, tá? Ele é uma combinação linear de um determinado A1 vezes o V1, mais o A2 vezes o V2, tá? Então, a gente tem que verificar isso, tá? Então, ele é uma combinação linear, tá? Então, como que a gente faz isso, tá? Então, percebam que é bem simples. A gente pega o vetor, então a gente pega o vetor, esse vetor menos 1, menos 5 e menos 9, então a gente vai escrever A1 vezes o que a gente está propondo? Será que existe A1 vezes 0 e menos 1, mais 1A2 vezes 1, 1 e 1, e isso vai me dar menos 1, menos 5 e menos 9? Tá? Vejamos. Agora eu vou fazer a multiplicação. Como eu estou fazendo uma multiplicação por escalar, isso vai me dar A1, 0 e menos A1. Tá? Mais A2, tá? A2, tá? Estou simplesmente multiplicando esse cara. E aqui permanece a minha igualdade, tá? Menos 1, menos 5 e menos 9. Bom, agora tem uma soma. Como que a gente faz soma de vetores? Somando componente a componente. Então a gente vai fazer A1 mais A2, beleza?
Aqui eu vou ficar com 0 mais A2, portanto eu vou ficar só com A2. E aqui eu vou ficar com A2 menos A1, tá? E isso vai ser igual a menos 1, menos 5 e menos 9. Um vetor só é igual ao outro quando todas as suas componentes são iguais. Então, se eu estou falando, é muito poderoso o que eu estou falando. Se esse vetor aqui, que eu estou colocando do lado esquerdo, ele é igual a este, isso aqui quer dizer, então, que A1 mais A2, que é a primeira componente, é exatamente menos 1, que é a primeira componente do lado direito. Eu estou dizendo que meu A2, né, ele é exatamente menos 5, tá? E eu estou dizendo que meu A2 menos 1, A2 menos A1, ele tem que ser menos 9, tá? Então percebam que eu vou acabar tendo um sistema de 3 equações, nesse caso de 3 equações e 2 incógnitas, tá? Em que eu posso ter solução ou não, tá? Bom, nesse caso a gente já percebeu que veio de graça que A2 é menos 5, tá? Se A2 é menos 5, então isso quer dizer que meu A1 ele vai ser igual a 4 dessa primeira equação aqui, tá? Só substituir aqui. E isso aqui, né, já me resolve também, nesse caso aqui, já me resolve a vida também nessa última equação. Porque o meu A2 é menos 5, se meu A1 é 4, o A2 menos A1 vai me dar o menos 9. Então existe solução para esse sistema. E essa solução é tal que A2 é menos 5 e A1 é 4. Então, esse cara é solução? É. E como que é ele é combinação linear? Ele é combinação linear. E como que é essa combinação linear? Então aqui, ó, voltando ao original, tá? Essa combinação linear, ela é tal aqui que eu vou ter, né? Só mudando de cor. Que eu vou ter com A1 igual a 4 vezes o meu V1, 4 vezes esse vetor aqui, tá? E menos 5 vezes esse vetor aqui, tá? Quando eu faço isso, eu reproduzo o meu vetor V aqui, tá? Então, esse vetor, ele é uma combinação linear dos dois vetores V1 e V2.